Oi, bem-vindos a esse podcast e eu já dei um nome pra ele, gente. Eu pensei em chamá-lo de Mochilando Por Aí, porque é uma mistura do meu Instagram, Manur Por Aí, e da minha loja nova, Mochilando Shop. E eu achei muito legal esse nome porque são de duas coisas igualmente importantes, que é a produção de conteúdo que eu tenho no Instagram, pelo meu Instagram Manur Por Aí, e agora a minha loja, né, a Mochilando Shop. Eu criei esse podcast para falar sobre o meu intercâmbio na França. Eu já estou me organizando para fazer ele acontecer há quase 2 anos. Eu vou fazer um intercâmbio de au pair. E eu criei esse canal, que é um canal um pouco mais aberto para a gente conversar, porque eu acho que no Instagram é tudo muito perfeitinho, né? Muito editado. Eu queria fugir um pouco disso. Então, aqui vai ser um canal onde eu vou contar um pouco mais sobre como eu me sinto e como tem funcionado todo esse processo para mim, de 2 anos para cá e agora daqui para frente também. E não tem assunto melhor para inaugurar esse episódio do que falar sobre sonhos, sobre realizar sonhos, sobre metas de ano novo e sobre o que a gente já conquistou no passado. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu não. Essa é a primeira brisa que eu vou falar sobre isso. Foi muito importante para mim, então bora lá. Quando todo ano começa, eu atualizo minha lista de metas, né, do ano. E faz uns 4, 5 anos, desde 2017. Acho que faz 5 anos, esse é o 5º ano já que eu faço essa minha lista de metas. Mas esse foi o primeiro ano que eu parei para olhar a lista do ano anterior. Eu não sei porquê. Nos anos anteriores eu só focava em fazer uma nova lista e eu não parava para olhar as listas anteriores para ver o que eu tinha conquistado, né? Para ver se eu tinha chegado onde eu queria. Caraca, 5 anos disso, né? Muito louco pensar nisso. Faz 5 anos que eu não olho para as minhas conquistas, que eu só olho para as coisas que eu quero conquistar. E aí chegou agora um momento, eu tô vivendo esse momento agora, acho que é por isso que eu olhei para trás de uma forma saudável, que eu falei, cara, eu quero conquistar tanta coisa, mas e tudo aquilo que eu já conquistei, será que isso tá pesando? Será que isso tá fazendo sentido? Será que isso tá sendo valorizado, eu acho, sabe? E aí eu percebi que eu não tava valorizando as pequenas coisas, que pra mim são grandes, eu vou dizer pequenas, mas elas não são pequenas, né? As coisas que eu conquistei. E aí eu fui rever o meu caderno de anotações, meu caderno de insights, de desabafo, que é um caderno só que eu faço muita coisa. E aí eu vi as coisas que eu anotava que eu queria fazer. E, cara, é muito gostoso rever as anotações, rever o que a gente queria, as afirmações que eu fazia, principalmente, porque tudo meio que tá se concretizando. Tem muita coisa que ainda precisa se concretizar, mas tem coisas que eu olhei e falei, cara, eu já faço isso normalmente, eu já entendi que isso é bom pra mim. E aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu olhei agora e eu fiquei bem assustada, e eu tinha olhado um tempo atrás e falei, cara, não acredito que isso tá se confirmando, né, que isso tá acontecendo. Eu separei em 4 tópicos. Eu separei em trabalho, né, nas minhas conquistas referentes a trabalho, vida profissional. A morar sozinha, que na época era um foco pra mim, eu queria muito morar sozinha. A minha independência financeira, né, como eu faria pra ter dinheiro na vida. E a minha saúde física e mental. E aí, o primeiro de tudo, assim, é a minha saúde física e mental. Ano passado, eu me dispus, né, a começar a terapia. Eu comecei a terapia em novembro do ano retrasado. Então, em novembro do ano passado, fez 1 mês que eu faço terapia. E eu falo que essa foi uma das melhores decisões que eu tomei. Porque cara, para uma futura intercambista, tanta coisa, né, passa pela cabeça. Tantos sonhos, tantas dúvidas. Então, fazer terapia me ajudou muito a entender de verdade o que eu queria fazer, a não fazer as coisas que os outros estavam fazendo, a correr a corrida dos outros, né, o famoso. Então, a terapia foi, assim, imprescindível, indispensável pra minha saúde mental. Chegar ao fim do ano um pouco mais sã do que ela estava antes. O segundo item é o trabalho. Eu saí de uma grande empresa, eu trabalhava com marketing, como analista de marketing, e eu fiquei 2 anos nessa empresa, eu ajudei a fundar ela. Foi um processo muito, muito gostoso, assim, maravilhoso para minha vida profissional, me agregou demais. Mas quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu decidi abrir mão dessa empresa, né, e, enfim, todo mundo ficou super triste, eu fiquei super triste, mas era um passo que eu tinha que dar.
E isso foi ano retrasado, em dezembro do ano retrasado, de 2020, né, o ano da pandemia. Eu saí no fim do ano que a pandemia estourou, assim, a maior onda nem tinha vindo ainda, se eu não me engano, nem tinha rolado, a gente viu várias ondas depois disso. Ou, enfim, grandes ondas, não sei se foi a maior, também não lembro. Então eu decidi sair dessa empresa para viver o intercâmbio, que teoricamente aconteceu um mês depois de eu sair dessa empresa. E, pasmem, ainda estou aqui no Brasil e não aconteceu esse intercâmbio. Então, eu saí dessa empresa que eu amava para poder, durante uma pandemia, para poder viver o meu sonho. Não pude viver o meu sonho porque as fronteiras estavam fechadas. Então, quando eu sentei para fazer essa lista, eu coloquei aqui que eu queria sentir de novo o mesmo prazer que eu sentia nessa outra empresa, né, de trabalho. E aí eu coloquei algumas condições que eu queria viver em relação à minha vida profissional. E aí o primeiro de todos, né, como a pandemia já veio para provar isso, era o home office, porque o home office me deu muitas liberdades. Não sei se você trabalha em home office ou se você trabalha na empresa, ou o que você prefere, mas o home office me permitiu cuidar de mim, cuidar da minha rotina, focar nas minhas leituras, nos meus estudos, de francês principalmente, que eu consegui evoluir muito nesse meio tempo. Mas o home office era um ponto para mim, assim, indispensável também em relação ao trabalho, então se não fosse home office eu não queria aceitar. Mas quando eu fiz essa lista, antes de eu fiz essa lista, um pouco tempo depois, o único trabalho que me surgiu depois de procurar muito era um trabalho não home office. E eu acabei cedendo porque eu precisava da grana, eu precisava do emprego até achar alguma coisa melhor. Mas eu não parei de procurar, né? Então isso foi muito bom. Eu comecei o emprego, esse trabalho não home office, depois de ter feito essa lista, uns 2 meses depois. E aí, eu estando nesse emprego, eu continuei procurando e aí eu achei depois um emprego home office que me pagava bem e tal. Vou falar isso no próximo tópico. Então, além de home office, eu queria um emprego que me pagasse bem pra minha área, né? Eu sou designer gráfico e eu sou formada na área há 2 anos, mas trabalho na área criativa há 4. Então, eu queria um trabalho que me pagasse pelo menos 3 mil reais. Esse é um valor baixo ainda, mas é um valor muito bom para quem tá há esse tempo na área, que é o que a gente chama de nível júnior, né? Que até 4 anos é júnior e depois acho que vai pleno. Então eu era júnior, né, e queria ganhar esse salário e eu achei que era um valor muito bom. Nesse primeiro emprego que eu aceitei, que não era home office, eu tava ganhando um pouco mais da metade disso. Então não tava sendo o ideal, assim, pra mim. E o meu foco era ter horários flexíveis, né? Nesse trabalho eu também não tive horários flexíveis. Só que ainda estando nesse trabalho, eu comecei a procurar outros trabalhos. E aí eu achei um trabalho que me pagava aquilo que eu queria. Ainda era um pouco menos, mas já estava bem dentro ali, faltando bem pouco para atingir o valor que eu queria. Tinha horários totalmente flexíveis. Isso foi assim, coisa de 1 mês e meio depois de eu entrar nesse trabalho que não era ideal. Então as coisas começaram a acontecer, porque era home office, pagava bem, eu tinha horários flexíveis, eu podia fazer trampos freela para poder entrar mais grana, né? Eu consegui chegar no valor ideal para mim. E eu também queria um chefe que fosse líder, né? Não um chefe mesmo. A gente sabe a diferença entre um líder e um chefe. Um líder te guia, um líder quer te ver crescer. Um chefe não, um chefe só sabe mandar mesmo, entre outras características. Mas eu queria um líder, queria que fosse tranquilo, bem-humorado, queria que me guiasse em relação ao meu aprendizado. E eu achei uma pessoa incrível, comecei a trabalhar com uma pessoa incrível que me agregou muito profissionalmente e me fez ver o que eu queria fazer ainda, né, crescer, para onde eu queria crescer, então foi muito importante esse momento. Eu tinha isso na outra empresa, minha líder era incrível, a Kátia, obrigada, Kátia. Mas não durou mais, né, eu tive que cair pro mundo e conhecer pessoas diferentes. Mas enfim, dentro disso, importante dizer que esse era a proposta que eu tava colocando aqui era em proposta PJ, tá bom? Não era CLT, porque eu tava querendo sair da CLT. Por uma questão de liberdade mesmo, porque na CLT a gente ainda fica preso a um horário, né? Mas enfim, eu queria alguns benefícios mesmo sendo PJ, então eu coloquei aqui alguns benefícios bem legais em relação à alimentação, auxílio home office, convênio médico, cursos, desconto em aplicativos de estudo, academia, enfim, coloquei meu ideal mesmo, porque eu queria trabalhar a minha lei da visualização, lei da atração aqui, de pensar, visualizar, praticar e vibrar aquela energia, né? Então eu coloquei tudo que era o ideal pra mim. E uma coisa que eu coloquei que eu queria muito fazer era treinar o meu francês no trabalho. Eu queria que a entrevista fosse leve, fosse muito profissional, madura, né? Que eu fosse confiante.
E foi, de fato. Não consegui treinar o francês, mas eu consegui ter tempo para treinar francês em outros aspectos da minha vida. Então, eu peguei alguns trabalhos freelancer em francês, em inglês, em espanhol. Isso foi incrível para minha evolução profissional. Então, eu tô aqui olhando as coisas que eu conquistei em relação ao trabalho e, assim, eu tô de cara porque eu conquistei muita coisa. Foi o ano da minha conquista profissional, porque hoje eu trabalho em home office, né? Eu não trabalho mais para essa outra empresa que eu comecei a trabalhar. Agora eu trabalho só como freelancer, tô procurando um job fixo pra complementar a renda, né? Todo mês ter aquilo. Mas hoje eu já trabalho em home office, hoje eu já trabalho 100% com design gráfico. Hoje eu já tenho horários flexíveis, hoje eu ganho o que eu estipulei ainda. Agora a minha meta dobrou, né? Porque o ano mudou, então a meta dobrou. Então eu olho pra essas metas e eu fico muito feliz, porque eu vejo que boa parte do que eu quis conquistar em trabalho eu consegui conquistar. E agora, assim, tem novos desafios, coisas novas acontecendo. Mas eu já tô muito feliz. Foi um ano de conquista profissional. Agora falando um pouquinho sobre morar sozinha, né? Quando eu escrevi essa lista, eu tava num momento de muita incerteza, né? Quando eu saí do meu outro emprego pra viver o intercâmbio, eu entreguei o apartamento que eu morava com algumas amigas e precisei meio que dar um jeito ali, né? Então eu fui morar com a minha mãe, morei 2 meses com a minha mãe, morei 2 meses com meu pai, porque morar com os pais depois que você já morou sozinha não, tipo, é muito diferente. Então eu não quis mais continuar, apesar de amar muito eles. A gente sabe que cada um tem uma rotina. Eu tinha minha rotina, parecia que eu não conseguia viver a minha rotina ideal ainda. Então eu comecei a cogitar a ideia de morar sozinha, né? Não sabia como eu ia fazer isso ainda, até então eu não tinha um emprego, não tinha um trabalho. Mas eu descrevi aqui como seria o lugar onde eu queria morar, né? E aí eu percebi que, assim, eu joguei alto, mirei alto e consegui pegar muita coisa, mas ainda com certeza falta muita coisa que eu quero conquistar ao longo dos anos. Só que, assim, eu descrevi o meu apartamento. Falei que eu queria um apartamento de cozinha americana, porque eu gosto de cozinhar conversando com as pessoas, gosto de interagir, gosto de movimento. Queria que as paredes fossem brancas, queria muitas plantas, eu queria muito um estúdio pequeno, não gosto de casas muito grandes, né, porque eu não tenho muito tempo para limpar. Então eu queria um estúdio menor, 2 quartos no máximo, 1 quarto, se desse. Futuramente, né, quando eu tiver uma família, claro que isso vai crescer, mas por enquanto era o que eu podia pagar, o que eu queria, o que eu idealizava pra mim. Eu queria uma grande janela, sacada, o piso claro para refletir, apartamento claro, sabe? Sereno. Queria talvez um prédio com jardim. Eu queria também espaço para fazer yoga, queria poder fazer minha horta em vasos, queria ter pratos e talheres e copos coloridos e estampados, tapetes coloridos. Queria ter uma bancada só de trabalho, porque, gente, muito louco, eu não tinha espaço de trabalho. Quando eu morava com as minhas amigas, eu tinha, mas quando eu fui morar com a minha mãe, eu trabalhava na cama, na mesa da cozinha, no sofá. Na casa do meu pai, a mesma coisa. Então, assim, não era o ideal, então eu coloquei que eu queria um lugar para trabalhar. Hoje eu construí a minha própria mesa de trabalho, fiz ela do zero, eu e meu namorado. A gente fez do zero, uma mesa dobrável de madeira, coisa bem, tipo, uma coisa mais linda. Então, já tô muito satisfeita com isso, por enquanto. E por enquanto foi isso. Essa é a casa que eu idealizei quando não tinha nada. E hoje eu tenho um apartamento que eu aluguei, né? Não é meu mesmo, mas um apartamento de paredes brancas, piso claro, com espaço para as minhas plantas, com decoração bem Tumblr, sabe? Porque eu tenho 24 anos, né? Então eu vivi muito a época do Tumblr, então eu queria aquelas luzinhas, aquelas bandeiras pela parede, queria os meus quadros de colagens, os quadros de pintura do Israel. Então hoje eu tenho isso e assim, nossa, eu olho pra esse apartamento e às vezes eu assim tenho vontade de chorar, de tão feliz que é poder ter conquistado isso, poder ter isso hoje, poder pagar por isso e poder me sentir tão viva assim dentro de um lugar que é só meu, sabe? É um estúdio, ele tem cozinha americana, inclusive. Isso foi muito legal ver assim os detalhes de tudo que se concretizou. Porque a partir do momento que eu escrevi o que eu queria, eu comecei, na hora que eu fui procurar apartamentos, eu procurei apartamentos iguais aos que eu queria, né? Então, ter dado certo esse em meio a tantos que estavam rolando ali enquanto eu tava procurando, foi muito legal. Voltando no tópico sobre saúde física e mental, eu falei da terapia, só que eu não falei sobre o físico, né? Porque eu coloquei como uma meta pra mim eu fazer yoga o ano inteiro. E eu descobri um canal incrível no YouTube da Duda, da Maria Eduarda. É uma professora de yoga maravilhosa. Ela me fez amar yoga, ela me fez ver o yoga com outros olhos.
E ela tem um canal que se chama Yoga de Pijama, é um canal ótimo. Eu faço ele desde o começo do ano passado, são várias aulas de 10 minutos, 8 minutos. Tem aulões de 1 hora que são incríveis, aulões de 40 minutos. Então eu me propus a fazer yoga o ano inteiro e eu consegui fazer yoga o ano inteiro. Mudou, assim, total a minha relação com o meu corpo. Minha relação com a respiração, com a consciência corporal, consciência mental, com os limites que eu achava que o meu corpo tinha, com a minha elasticidade. Assim, é incrível acordar, poder saber que eu vou acordar, fazer 10 minutos de yoga e meu dia vai estar diferente. Então, uma das coisas que eu coloquei era pra minha saúde física, né, fazer yoga. E no fim do ano eu comecei a academia e eu era muito contra a academia. Mas eu queria muito manter o shape ali, porque meu corpo é padrão, né? Eu sou magra. Então eu queria manter isso, já que eu tava começando a ganhar peso por estar me alimentando muito mal. Falei, preciso compensar por outro lado, né? Então eu era muito contra a academia, mas daí eu nunca tinha feito academia, então eu era meio que contra sem nunca ter feito. O auge. As passagens estão dando oi. E aí eu comecei a academia e tá sendo incrível. Eu descobri, assim, foi, assim, uma nova fase desbloqueada do meu dia a dia, da minha rotina, porque tá sendo muito bom. Chapar de endorfina, né? Sentir aquela adrenalina entrar no corpo. Sentir o quanto meu corpo é capaz, muito além do que eu fazia já no dia a dia. Então, assim, eu indico muito fazer academia, é ótimo. Se você tem preconceito, faça algumas aulas, vá alguns dias e veja como seu corpo responde, porque ele não vai não gostar, ele vai gostar muito. Agora, falando sobre o último tópico dessas conquistas, né, do ano passado. Antes de falar eu vou dar um spoiler aqui da minha lista desse ano. Era a minha independência financeira, né? Foi uma parte que eu não consegui focar muito. E eu até entendo, porque eu trabalhei muito, né? Então eu foquei muito na minha vida profissional. Mas uma das coisas que eu queria em relação à minha vida, à minha liberdade financeira, era eu conseguir investir meu dinheiro, né? Eu não consegui investir nada no meu dinheiro, só consegui deixar rendendo na minha conta de rendimentos da Nubank, que é ótimo. Se você não faz nada, pelo menos faça isso. Mas eu quero mais, eu quero poder entender melhor sobre investimento, estudar mais, poder investir minha grana. Então vamos ver se esse ano tá como uma das metas principais, já que eu desenvolvi muito bem a área profissional e agora é só manter, não vou precisar prospectar tanto, eu vou conseguir colocar um foco grande aí na minha vida, na minha independência financeira em relação ao investimento. Mas além disso, eu também queria muito começar a vender infoprodutos, porque eu trabalho com conteúdo na internet também, né? Além de trabalhar como designer. E eu não sabia o que fazer, então eu até anotei aqui no que eu poderia falar, quais seriam, o que poderia ser vendível, né, daquele conteúdo que eu produzia. E eu achei, ano passado eu monetizei um conhecimento meu, que em relação ao francês, ao estudo em francês. Eu estudo francês faz quase 2 anos. E boa parte desse tempo eu estudei sozinha, então eu criei um roteiro de estudos para quem estuda sozinho, baseado na minha jornada toda de estudos independente. Eu estudei em escola também por 6 meses para pegar o certificado do nível para emitir o meu visto, né, no consulado quando eu for ser au pair na França. Mas eu consegui criar esse infoproduto, consegui precificar ele do jeito certo, consegui fazer, assim, dele um produto muito rentável. Então, todo mês ele rende uma grana pra mim. Então, esse foi mais um item da lista que eu dei check aí, que foi esse infoproduto roteiro criativo de estudos. Mas eu queria mais, né? Até o ano terminado, o ano passado, eu pensei em novos produtos, pensei em formas de viabilizar isso. Pensei em trazer, às vezes, algum infoproduto relacionado a colagens, que é o que eu faço no Instagram, a design gráfico. A au pair eu não quero fazer, porque o au pair, pra mim, é uma contribuição, assim, social que eu quero dar pro mundo, não quero cobrar por isso nunca. Mas essas outras coisas eu acho que eu vejo boas oportunidades, assim. E o roteiro foi muito legal, quando eu criei o roteiro, foi muito legal porque eu não criei uma coisa inacessível, né? O meu foco era deixar acessível, assim como quando eu comecei, eu precisava de coisas acessíveis. Então eu comprei materiais baratos, ou peguei muitos materiais gratuitos, que era a grande maioria. Então nesse roteiro eu indico todos esses materiais gratuitos. Então, quando eu criei ele, eu queria colocar um valor acessível e eu consegui. Hoje ele tem 3 valores. O valor de 18, de 20 e de R$ 22. E você escolhe quanto pode pagar. Então, eu fiz nesse formato inspirado na Cristal Muniz, que é idealizadora e fundadora do movimento... Não do movimento Zero Lixo, mas do Instagram, né? Zero Lixo? Um lixo a menos? Não lembro certinho o Instagram dela. Vou deixar na descrição se vocês quiserem ver.
Mas foi uma época, assim, muito minha que eu tive e que me impactou muito essa ação dela, né? E aí eu quis trazer isso pro meu negócio também. Então, é incrível porque, assim, eu achei que quando eu tivesse feito isso, eu vou pensar muito como eu reagi quando a Cristal fez isso. Eu pensei, falei, cara, eu quero pagar o máximo que eu puder pra ela, mas eu acho que as pessoas vão querer sempre pagar menos, né? Tipo, as pessoas vão querer pagar o menor valor. Só que quando eu lancei isso pro meu negócio, eu vi que não, e eu fiquei muito surpresa. Eu falei disso hoje com uma menina que comprou o roteiro. Eu falei, cara, eu achei que as pessoas iam querer pagar só o menor valor. Mas não, as pessoas pagam o maior valor. Porque elas querem te apoiar, elas querem que você vá longe, elas querem que o seu conteúdo seja acessado por mais pessoas. Então elas pagam mais. Isso é incrível. Foi assim, um novo molde assim, que desbloqueou na minha cabeça também, que eu não esperava. E que o mundo digital me rendeu, né? Uma conquista que o mundo digital me rendeu. Não só financeira, mas de descoberta também em relação ao meu negócio, ao mundo que eu acredito. Falando ainda ali de liberdade financeira, uma das coisas que estava dentro disso era eu conseguir ter a minha liberdade geográfica, né? De trabalhar de qualquer lugar. E hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu consigo viajar e trabalhar, eu consigo fazer um voluntariado na praia e trabalhar com o design, né? Com o meu trabalho. Eu consigo ir para casa da minha mãe, um fim de semana, passar uns dias a mais e estar com o meu notebook e conseguir trabalhar. Então, eu tô muito feliz com isso. Eu acho que essa foi, pessoalmente, uma das conquistas que mais impactou pra mim, que mais aqueceu o meu coração, que foi a conquista da liberdade geográfica, né? Que o meu trabalho propõe, eu acho que muitos outros trabalhos propõem. É uma coisa que eu quero focar muito em produzir conteúdo sobre isso no meu Instagram esse ano, junto com o intercâmbio, né? Porque eu quero levar o meu trabalho pro intercâmbio e continuar trabalhando de lá. Então, eu acho que vai ser uma nova fase, assim, também que eu vou desbloquear em outros sentidos, além desse, da descoberta do trabalho que tem liberdade, que te dá liberdade geográfica, que eu tô muito ansiosa pra que aconteça. Nas minhas anotações, eu também achei um outro tópico que não estava anotado aqui, mas que era um tópico igualmente importante, que é a minha vida espiritual, que, nossa, na verdade estava anotado assim, gente, acabei de ver, o que não vi. É um tópico bastante importante pra mim, que faz toda a diferença em todo, né? Porque eu sou cristã, então a Bíblia diz que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, a vida espiritual o tópico da vida espiritual é um tópico que vai fazer tudo fluir. Então, o que eu coloquei aqui como tópico, como principais tópicos da vida espiritual era eu desenvolver o hábito de fazer devocionais todos os dias, né? Devocionais de pelo menos 30 minutos. E eu comecei a fazer isso ano passado, não foi uma coisa que eu comecei a fazer de imediato, eu vacilei um pouco nisso. Mas eu comecei mesmo mais pro meio do ano, que foi em agosto, ali logo depois do meu aniversário. Algumas coisas bem tensas assim aconteceram na minha vida, então eu me vi numa situação onde eu tinha que focar nisso pra poder ficar bem mesmo, pra poder entender o que Deus queria pra mim, pra onde ele queria me levar. Então, os devocionais foram assim maravilhosos pra isso. Mudou muito a minha relação com Jesus, com o Espírito Santo. Então, o devocional foi uma coisa que eu comecei no meio do ano e eu faço até hoje. Agora, o segundo tópico, minha mãe vai ficar brava de ouvir se ela ouvir esse podcast. Mas era orar antes de dormir. E eu fiz isso a minha vida inteira, né? Eu nunca faltava numa oração antes de dormir. Só que desse ano pra cá, eu falhei nisso. Eu deixei de orar muitas vezes antes de dormir. Então, eu coloquei na minha lista principal. Então, melhorei muito nisso ainda. Deixa muito a desejar, mas já melhorei muito. Quero esse ano conseguir fazer isso muito mais vezes, porque assim, orar antes de dormir é gostoso, é uma coisa meio que, ai, tô finalizando o dia, tô agradecendo a Deus por tudo que eu vivi, pelo dia que Ele me deu, pelo dia que Ele vai me dar. Então, orar antes de dormir é uma coisa que eu considero essencial pra minha vida espiritual fluir. E aí, um outro tópico é falar de Jesus pelo menos uma vez na semana. E aí eu coloquei aqui tanto na internet quanto na vida real. Eu coloquei uma vez na semana, mas acaba fazendo mais. É porque assim, eu coloquei uma vez na semana justamente porque eu não fazia nada, né? Então eu não sabia como ia ser a aceitação de falar sobre isso na internet. A gente tem um pouco desse medo. Só que faz tão parte de mim, sabe? Eu fui da igreja a vida inteira, mas eu me converti de verdade, vou dizer, uns 2 anos atrás, que foi quando eu me batizei. Então eu queria falar mais de Jesus no meu dia a dia, na minha rotina, para os meus amigos, para minha família. Então eu passei a fazer mais isso na vida pessoal, só que eu queria levar isso para a internet.
E eu não sabia como ia ser a aceitação da galera, porque eu nunca falei sobre isso. Só que é quem eu sou, o que faz parte de mim. Então eu queria levar e hoje eu consigo fazer isso de uma forma muito natural. Eu consigo trazer algumas citações bíblicas em relação aos planos, em relação ao que Deus quer pra gente. Muito inspirado na minha jornada, né? Então, ainda quero melhorar nisso, quero aumentar a frequência. Então, isso foi uma coisa que eu dei check. Fiquei muito feliz também quando eu li agora há pouco. Falei, uau, consegui. Bom, além de tudo isso, tem algumas outras coisas que eu achei anotadas aqui, que foi estudar marketing, estudar inglês, que eu não consegui fazer muito nenhum desses dois, mas eu consegui, eu fiz, mas não fiz do jeito que eu queria, que era uma coisa bem recorrente, consistente, né? Mas eu também quis desenvolver muito os meus hobbies, eu fiz macramê, eu testei pintura, quero testar bordado esse ano, para realmente encontrar alguns hobbies mais diferentes, né, do que eu já fiz. Também quis meditar, consegui meditar algumas vezes, foi muito bom pra mim. Eu parei por preguiça, porém eu sei que se eu voltar vai ser maravilhoso, então quero ver se eu consigo voltar de alguma forma. Além disso, foi um fim de ano, assim, principalmente do segundo semestre do ano pro fim, onde eu olhei muito pra dentro de mim e para o que eu queria, para o que eu tava sentindo, para as minhas emoções, como eu tava reagindo. Então foi um ano bem importante pra minha evolução mental, espiritual. Eu tô muito feliz com tudo que eu vivi, apesar de terem alguns episódios meio turbulentos. Eu sinto que tudo que eu vivi moldou a pessoa que eu sou hoje, moldou os pensamentos que eu tenho. E eu pedi muita sabedoria pra Deus em relação aos meus pensamentos, porque eu sempre fui muito autodestrutiva, nunca acreditava no que eu fazia, aceitava estar em qualquer situação, porque eu achava que aquilo era o melhor que eu ia conseguir. E Deus foi abrindo espaço em mim, sabe, para que eu visse que eu precisava de mais, que eu merecia mais. E cara, isso foi muito real, aconteceu muito. E eu tô aqui folheando todos os meus devocionais e eu tô muito feliz com tudo que eu aprendi, com tudo que Deus me falou, com tudo que eu vivi, com todas as coisas que eu ainda quero viver, que eu vou viver, com que eu quero aprender. E eu espero conseguir concretizar essa lista nova e parar no fim do ano que vem para agradecer a tudo que eu consegui chegar, atingir, conquistar, né? E ser grata por isso, como eu tô sendo agora. Eu fiz esse vídeo, não, fiz esse podcast, primeiro episódio. Não sei se eu vou postar ele primeiro ou se ele vai depois, mas enfim, esse foi o primeiro que eu gravei. Tô sentada aqui na cama do meu quarto, olhando pra janela. Tá bem nublado o dia, mas dá pra ver um azulzinho no céu. Então eu decidi assim do nada fazer isso, porque eu queria valorizar esse momento de conquista, sabe? Eu queria olhar para as coisas que eu conquistei, porque até então eu não tinha parado para fazer isso, eu tava sentindo que eu precisava e minha terapia vai voltar, porque ela tava de férias agora que foi Natal, né? E eu provavelmente vou ter que falar sobre isso, então eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso pra mim. Então foi bom ter parado pra ver o que eu conquistei esse ano. E tô muito ansiosa, muito feliz pelo ano que vem. Então é muito importante a gente parar pra olhar pro que a gente conquistou. Espero que você faça isso esse ano, espero que você tenha tempo pra isso. Até porque dá um gás a mais ver o que a gente conquistou para escrever uma nova lista atualizada aí, não repetir um item que você já conquistou ou esqueceu, né, que conquistou. Enfim, façam uma lista de conquistas do ano passado, façam uma lista de metas para esse ano. E depois me contem o que vocês perceberam aí dessa lista. Qual foi a parte mais legal de fazer essa lista de novo. A gente se vê no próximo episódio. Não sei sobre o que vai ser ainda, então se vocês quiserem deixar sugestões, coloquem lá no meu direct no Instagram, mas eu acho que vou falar um pouco mais sobre o meu processo de intercâmbio, dar alguns insights maiores aí pra quem tá entrando no rolê e tá aí há 2 anos já esperando pra embarcar pro intercâmbio, no meu caso vai ser na França, né? Mas é isso, a gente se vê no próximo capítulo, no próximo podcast, no próximo episódio, eu não sei como eu vou chamar isso ainda, mas é isso, se despedir é sempre estranho, então beijo.